Agora teremos a palestra do Dr. Alexandre Serafim, neuropediatra, professor assistente do Departamento de Medicina da Universidade de Taubaté, professor e coordenador da disciplina de Saúde e Espiritualidade da mesma universidade, mestre em Neurologia e Neurociência pela Unifesp e presidente da AME do Vale do Paraíba, com a palestra Mediunidade ou Epilepsia. Bom, boa tarde a todos. Antes de mais nada, agradeço ao honroso convite da AME Goiânia, na figura do Jorge. Para mim é um grande prazer estar voltando aqui. Estive no Medinesp, no último, e achei muito prazeroso estar aqui em Goiânia e ver muitos jovens participando de um congresso médico espírita, assim como hoje. E eu venho trazer para vocês um assunto sobre epilepsia ou mediunidade. Eu achei interessante esse tema quando, conforme você vai trabalhando dentro da área da neurologia pediátrica e você vai acompanhando uma série de crianças com quadros epiléticos bem característicos e bem documentados do ponto de vista eletrofisiológico e pela própria característica clínica da epilepsia, e mais tarde você vai vendo que existem algumas mudanças de algumas queixas dessas crianças sobre mecanismos que não estão vinculados à epilepsia, mas que quando você começa a estudar e aprofundar um pouco os assuntos da mediunidade, você percebe que ali que existem algumas manifestações mediúnicas. E também no sentido de que, muitas vezes, essas crianças, ou até mesmo já na fase de adolescente ou adulto, quando tem algumas manifestações que têm características epiléticas, muitas vezes pelo aculturamento religioso, são conduzidas a pessoas que os consideram como possíveis médios, então eles têm que frequentar ambientes religiosos para fazer com que a sua imunidade se aflore, não há necessidade de tratamentos, de medicações, é apenas uma questão aí de tratar do ponto de vista espiritual essa criança ou esse adolescente. E isso sempre me incomodou bastante, porque eu acredito que, apesar de espírita e estudar muito sobre várias religiões, não só cristãs, como religiões espiritualistas, eu me considero também um médico. E eu acho que eu tenho que ter uma responsabilidade sobre essa criança ou sobre esse paciente que tem uma queixa. E muitas vezes essa queixa pode estar associada a uma patologia cerebral, gerando um quadro epilético, e isso pode correr e prejudicar bastante a saúde dessa criança ou desse adolescente. Frente a isso, então, comecei a procurar um pouquinho mais sobre esse assunto. E eu percebo que existe, só tirar daqui com o microfone, não dá muito certo. E eu percebo que existe uma certa interface nessa situação da epilepsia, da mediunidade e muitas vezes também dos quadros estudados aí, vários relatos associados à doutrina espírita sobre obsessão. Havendo, de certa forma, ali uma interface entre eles, muitas vezes muito difícil de você conseguir precisar aonde está o verdadeiro ponto que está gerando dentro dessa pessoa alguma manifestação, e muitas vezes manifestações com sintomas físicos. Então, será que nós temos aí um epilético? Será que nós temos um quadro mediúnico? Será que nós temos um quadro obsessivo? Será que nós temos uma mistura de tudo? E, às vezes, tudo isso aí chega na sua frente, no seu consultório, e você fala, e agora o que é que eu faço? Né? Então, pensando nesses assuntos, eu acho que nós temos que começar a separar as coisas um pouquinho mais, no entendimento que seria uma do que seria outro, no momento em que muitas vezes o paciente chega para nós com várias queixas que acabam se tendo uma certa interface. Então, qual seria assim uma correlação clínica? Vamos pensar primeiro num conceito. Ainda hoje, conceitos de epilepsia é muito complicado, não existe ainda um consenso satisfatório, existem grupos e grupos que brigam entre eles para uma definição melhor. Uns não consideram doenças, outros falam que está associado a uma síndrome específica, mas todos são de consenso que é uma disfunção cerebral com sintomas complexos.
podendo não ser secundária a processos patológicos. É aí que fica interessante, porque nós temos que ter um processo de investigação quando há uma queixa com características epiléticas. E a crise epilética, a manifestação clínica de uma disfunção temporária de um grupo de neurônios cujos sinais e sintomas dependem da área envolvida. E aí também fica muito interessante, porque às vezes o quadro epilético está associado ao ponto, ao local onde é essa disfunção da atividade elétrica cerebral, e às vezes esses pontos são áreas associadas a fenômenos sensitivos sensoriais que complica bastante a formulação de um diagnóstico. E a história ela já é antiga, né? Desde 3.000 anos antes de Cristo já haviam relatos no Egito, na Babilônia, de pessoas epiléticas. O Código Hammurabi, 1.700 anos antes de Cristo, denominava como doença sagrada, né? Que poderia ser uma pessoa estaria sendo possuída por uma divindade ou por um demônio. E o termo epilepsia deriva do grego, que significa ser tomado desde acima. Então veja que engraçado como ainda nós transportamos essas situações de antes de Cristo para a nossa vida atual. Ainda existe o estigma do epilético. Ainda tem pessoas que acreditam que se conviver com o epilético, ou se estiver na presença de uma crise epilética, você poderá ser contaminado e poderá desenvolver uma epilepsia. Existem pessoas que acreditam nisso ainda, né? Então veja que ainda nós estamos, apesar de 3, 4 mil anos após essas descrições, ainda existe esse estigma de talvez essa pessoa esteja sendo possuída, né? Mas aí tivemos Hipócrates, né? Hipócrates realmente era um sábio. Ele falou: os homens pensam que a epilepsia é divina meramente porque não a compreendem. Se eles denominassem divina qualquer coisa que não compreendem, não haveria fim para coisas divinas. Então nós temos que começar a entender essa situação também, né? E a neurociência ela vem mostrando o neurônio, o seu funcionamento, as suas características, transmissão de atividade elétrica sináptica, sinapse química, sinapse elétrica, impulso nervoso, mecanismos associados às sinapses, proteínas, canais, neurotransmissores, tudo isso a ciência vem mostrando na gênese dos quadros epiléticos, como isso daí funciona. Então, se nós não estivermos dentro do processo científico, da evolução do mecanismo científico, como é que nós vamos conseguir diferenciar uma situação da outra? Aí acaba acontecendo o que vem acontecendo, ou seja, ficam-se inferindo determinadas situações associadas a um possível quadro mediúnico ou uma manifestação espiritual, quando, na verdade, esse paciente é um paciente epilético. Então, você tem registros de atividade elétrica cerebral, porque toda vez que você faz um pulso nervoso, você tem mudança de voltagem elétrica na despolarização, e você consegue fazer um registro disso no eletroencefalograma. Nós temos aí uma grande incidência de epilepsia, né? Um dos transtornos neurológicos mais comuns, índices falando de 11 até 131 casos a cada 100 mil habitantes por ano, depende de região para região, de 1,5% a 5% da população, uma frequência maior em crianças menores de 2 anos e idosos acima de 65, cerca de 1% da população abaixo de 20 anos, leve predomínio no sexo masculino. Então, gente, será que tudo isso aí é manifestação mediúnica? Acho que é muita manifestação mediúnica. Então, a gente tem que ter um alerta em cima dessa situação. 1,5 a 30 casos por 1.000 habitantes. São Paulo registrou mais ou menos 11 para cada 1.000 habitantes, numa prevalência, isso é variável às vezes de ano para ano. Mas nós temos, a princípio, 70% dos casos são primários ou idiopáticos, ou chamados criptogenéticos, quando há uma história familiar. Ou seja, pacientes que aparentemente não têm nenhuma doença, mas que têm um quadro epilético associado. Então, 70% das epilepsias, geralmente, elas são chamadas primárias. E 30% são casos que têm uma origem secundária, ou uma complicação anóxia no parto, um tumor cerebral, um acidente vascular cerebral, uma meningoencefalite, intoxicação e outros. E aí que nós temos que tomar uma certa preocupação na condução de uma pessoa, de uma criança que vem com um quadro epilético, ela pode fazer parte desse 30% e não podemos deixar passar. Então, nós temos, muitas vezes, um cérebro que não mostra nenhuma alteração de atividade epilética, um registro eletroencefalográfico absolutamente normal. Isso acontece com frequência, então, o quadro epilético sem um registro eletroencefalográfico. Às vezes, você tem crises focais, ou seja, apenas uma área de correspondência de disfunção de atividade elétrica cerebral, e às vezes o quadro generalizado quando pega aí os dois hemisférios. Então você tem que buscar
se nós temos uma correlação ou não, dentro do quadro epilético, de uma área que esteja causando a epilepsia. E isso pode ser muito variável. Por exemplo, eu posso pegar aqui uma pequena área, chamada no giro pós-central, área sensitiva, correspondente ao braço, onde esse paciente tem um quadro de manifestação da sua epilepsia, uma epilepsia então chamada focal, simples porque não compromete nível de consciência, e tem uma sensação de dormência ou formigamento do braço. Aí fala, não, isso é mediunidade de psicografia. Não, isso é epilepsia. Né? O cara é epilético. Está tendo o quê? Uma disfunção da atividade epilética nessa região aqui, com uma manifestação clínica, que tem as suas características. Duração breve, de segundos a 1 minuto, às vezes um pouquinho de embotamento do nível de consciência, às vezes uma cefaleia associada, uma associação de náusea, aquela sensação de formigamento no braço e passa. Lembrando que se isso acontecer em adultos, geralmente acima de 45 anos, braço esquerdo pode ser infarto, tá, gente? Não vai esquecer disso daí, tá? Encaminha pronto-socorro rapidinho. E você tem várias áreas, né? Quer dizer, você tem áreas só motoras, áreas associadas à face, a braço, áreas associadas à parte sensitivo-sensorial, que aí é bastante complicado. Né? Você pode ter, por exemplo, pacientes que têm como manifestação clínica alteração sensitiva-sensorial auditiva. Sensações de ruídos, barulhos que incomodam, como zumbidos, que têm duração também rápida, melhoram, às vezes tem alguma alteração de nível de consciência, e passa, tem uma característica, né? Por exemplo, atendi há muitos anos atrás um garoto com quadro epilético bem característico, a sua epilepsia era uma epilepsia focal complexa, bem documentado, com eletroencefalografia, comecei a tratar esse menino, ele melhorou muito bem com o tratamento com antiepilético, e já há 3 anos, sem nenhum episódio de crise, o garoto veio conversar comigo, eu já estava aí perto dos seus 10 anos, e ele falou, doutor, quero conversar com o senhor um assunto, quero saber se isso é da minha epilepsia. Eu falei, pois não, pode falar, qual é a sua dúvida? Eu falei, doutor, eu estou ouvindo vozes. Está ouvindo vozes? Mas como é esse negócio de ouvir vozes? Elas falam comigo, doutor. Elas falam coisas muito interessantes, e aí eu questiono elas sobre... 10 anos. E eu questiono elas sobre essas coisas interessantes. Eu pergunto determinadas coisas, eles me respondem, e eles falam, vai acontecer tal coisa, eu fico esperando para ver se aquilo vai acontecer, aquele negócio acontece. Ou seja, que epilepsia é essa tão elaborada, né? Que ele escuta a voz, conversa com as vozes, e um garoto absolutamente normal, psicologicamente normal, vai bem na escola, bom relacionamento familiar, bom relacionamento na escola, nenhuma queixa de comportamento. Né? Então, quer dizer, é uma manifestação que essa criança, esse pré-adolescente está tendo, e se eu não tomar um cuidado de uma orientação melhor para essa família, aí sim poderemos gerar um problema mais sério para esse garoto. E que não tinha nada a ver com o quadro epilético dele, já tinha 2 eletroencefalografias normais, 3 anos sem crise, uma boa evolução, e apareceu esse tipo de quadro posteriormente. Então, nós temos que lembrar que nós podemos ter, desde quadros desconhecidos, problemas vasculares, má formação cerebral, processos infecciosos, má formação arteriovenosa, hemorragias. Temos várias situações que podem levar o indivíduo a uma disfunção de atividade elétrica cerebral em um quadro epilético. E que nós temos, como pessoas da área da saúde, médicos, estarmos ligados nessa situação para não fazermos o que o dito popular fala, né? Comer bola. Então, nós temos, basicamente, para vocês terem uma ideia, na epilepsia, cerca de 70% das epilepsias têm boa evolução, com resolução em 2 a 5 anos. 30% podem não ser responsivos a tratamento, essas são as mais complicadas. De 25% a 30% podem ter recidivas dos quadros epiléticos após o tratamento. Então, é uma situação que requer que a gente realmente acompanhe, investigue, trate, acompanhe esses pacientes. Nós temos aí hoje uma gama de exames que podem fazer uma investigação muito bem detalhada desse quadro epilético, tomografia, ressonância, videoeletroencefalografia, tomografia por emissão de pósitrons, tomografia por emissão de fótons e assim por diante. Como, por exemplo, uma criança com um quadro de uma crise focal complexa e ela tinha um tumorzinho aqui na região temporal. Né? A primeira manifestação dessa criança foi uma crise focal
complexa, né? Ainda no nosso meio temos cistercose. Também tinha uma crise focal complexa com fenômenos sensoriais, né? Acontecia em episódios rápidos, mas era uma neurocistercose. Então a gente tem que estar atento para as situações clínicas reais dos pacientes, né? Esclerose mesial do lobo temporal, mostrando um hipofluxo cerebral com uma crise focal complexa também, né? E a questão aí, então, da mediunidade, como é que a mediunidade ela vai estar entrando nesse viés junto com os quadros epiléticos, né? Uma das descrições de Manuel Filomeno de Miranda, que eu achei interessante, é essa: a mediunidade é uma faculdade humana, pela qual se estabelecem relações entre homens e espíritos. A mediunidade é uma sintonia entre os encarnados e desencarnados, permitindo uma percepção de pensamentos, vontades, sentimentos de um ser desencarnado. E hoje existem pesquisas mostrando que médium não é psicótico, né? A pessoa que tem a sua mediunidade, tem trabalhos dentro da área da psiquiatria, mostrando que essas pessoas são pessoas absolutamente normais na sua comunidade. Elas têm as suas manifestações apenas naquela situação, no momento que ela está dentro de um centro, de uma mesa mediúnica, e fora disso ela é uma pessoa absolutamente normal, trabalha, estuda, tem a sua vida, não muda nada. Então isso já foi comprovado desde do meio do século passado, que não há uma psicose associada às pessoas com mediunidade. Então trata-se de uma faculdade que permite o intercâmbio, né, entre o mundo físico e o mundo espiritual, e proporciona a captação de energias cujo teor vibratório corresponde à qualidade moral daqueles que as emitem. Então, isso que é interessante, porque a captação ela é geral, né? E vai depender muito das manifestações dos sintomas que o médium recebe, da qualidade moral daquele que está transmitindo, né? E Chico recomenda, né? Nunca nos cansemos de repetir que a mediunidade é sintonia. Subamos aos cismos da virtude e do conhecimento e à mediunidade, na condição de serviço e sintonia com o plano divino, se elevará conosco. Então, é uma questão de sintonia. Bom, como é uma questão de sintonia, nós temos que entender um pouco mais sobre o nosso corpo físico, do ponto de vista do que ele realmente é, do ponto de vista vibracional, em relação a uma sintonia, como ele responde a essas sintonias, a essas energias, vamos dizer assim, espirituais, que chegam até as pessoas com dotação mediúnica e acabam tendo uma correspondência de uma sintomatologia, ou seja, algo físico associado. Dentro das orientações que a gente tem por livros na área espírita e espiritualista também, as comunicações mediúnicas, elas acontecem por mecanismos vibracionais, onde nós temos aí o corpo do médium e o seu perispírito e o perispírito do comunicante, onde as trocas energéticas dentro da mediunidade entre o próprio espírito e o corpo, através do perispírito, receberiam influenciações de atividade vibracional de perispírito para perispírito, numa comunicação com o corpo físico, então, do médium. Então, na verdade, nós temos um processo de sintonia vibracional, que vai depender muito da qualidade, da moral e da educação que esse médium está recebendo no processo de desenvolvimento da sua mediunidade. Temos que lembrar que nós temos um processo de descenso energético, né? Colocado também por André Luiz sobre os vórtices de forças ou centros de energia que todos nós temos e que acabam recebendo, então, influenciações de energias espirituais vindo a se manifestar dentro do nosso corpo físico. Dentro de uma avaliação entre a parte mais etérica dos vórtices de energias com a parte mais física, passa a ter uma correspondência dos nossos plexos nervosos com a parte mais etérica. Bom, quem de nós já não entrou no ambiente e sentiu aquela dor de estômago danada? Aquele choque no peito, aquela dor de cabeça? Quem às vezes não encontrou com uma pessoa e teve um mal-estar súbito? Ou entrou no ambiente e sentiu-se muito bem após estar com um quadro de mal-estar ou dor de cabeça? Isso são captações da energia do ambiente que hoje a própria ciência está começando a estudar. Energias do ambiente e como o seu corpo físico aceita isso de uma forma boa ou de uma forma ruim.
Então, nós temos uma correspondência entre a parte etérica com a parte física através dos nossos plexos nervosos. E esses plexos nervosos estão ligados a todos os nossos órgãos físicos, por isso nós acabamos por ter manifestações físicas também a partir de um mecanismo vibracional, que nada mais é do que da própria manifestação mediúnica. Vamos lembrar aqui também que nós temos uma correspondência interessante, que foi colocada em Evolução em Dois Mundos, sobre o centro vital coronário com a nossa glândula pineal e o centro cerebral com a nossa glândula pituitária, a nossa hipófise. Lembrando que são duas estruturas cerebrais extremamente importantes, que eu vou comentar um pouquinho mais amanhã, quando nós vamos falar sobre neurofisiologia da prece, então vou deixar esse comentário um pouquinho mais para amanhã, onde nós temos uma correspondência entre dois centros de energia importantes, com duas estruturas extremamente importantes no nosso sistema nervoso central. E vamos lembrar o seguinte, o nosso corpo físico, ele é formado por moléculas. E essas moléculas, se formos desmembrá-las, elas são formadas por átomos. E esses átomos nós podemos ainda desmembrá-los em elétrons, prótons, assim por diante, e que a ciência mostra que são mecanismos em processo vibracional constante. Mesmo aquilo que nós achamos que seja mais sólido está vibrando dentro de uma frequência que as nossas situações, os nossos sensores físicos não são capazes de perceber. Mas se você jogar uma energia sobre ela, há uma mudança. Nós fazemos isso quase todos os dias quando a gente esquenta água, né? Quando você põe água para ferver, para fazer o café ou fazer um chá, ela não evapora? Você não está jogando uma energia sobre uma estrutura molecular? O vapor não é nada mais do que uma mudança de mecanismo vibracional e não é a própria água? Se você, ao contrário, colocar água no freezer, ela não fica mais condensada? Ela não muda só a característica vibracional e fica mais densa, mas não continua sendo água? Então, nós fazemos isso todos os dias. O nosso corpo nada mais é do que um órgão vibracional. Ele é feito por estruturas atômicas. Toda a nossa cadeia de DNA também são estruturas atômicas que se agrupam para formar moléculas, que vão se agrupar para formar tecidos e proteínas e órgãos e assim por diante. Então, na verdade, o nosso corpo físico nada mais é do que uma integração de energias atômicas, né? E lembrar que toda a matéria atômica pode se modificar de acordo com as energias atuantes. Então, depende das energias que atuam sobre nós vamos ter uma correspondência ou uma certa sintomatologia. E isso acontece também nos mecanismos mediúnicos. Conforme nós fomos entendendo, então, que já que somos, como foi mostrado ali, quase 98% das pessoas têm alguma religião, então as pessoas acreditam em alma, as pessoas acreditam em espírito, a ciência acredita em consciência. Atualmente está estudando consciência não local, mas acredita que haja algo além do corpo. Então, se esse algo além do corpo, que chamamos nós aqui mais da área espírita de espírito, seria ele que seria então responsável por todo esse mecanismo de atividade cerebral, de fluxo de energia vital e harmonização de toda a nossa função orgânica vibratória. Lembrando que, segundo alguns livros, nós temos o Ministério da Encarnação, né? E a gente aqui escolhe, né? A gente que escolhe, quer vir sem bracinho, quer vir cego, quer vir surdo, quer vir sem perninha e tal. Então não reclama. Tá? Você que escolheu, não reclama. Você escolheu, agora aguenta até o finalzinho. Então, na verdade, o espírito ele é o modelador biológico. Ele que está, através das suas impressões energéticas, determinando o tipo de corpo físico que você precisa ter para a necessidade que você tem nessa sua época da sua existência aqui na Terra. E a epigenética faz um estudo interessante, né? A epigenética vem mostrando que dentro de uma mesma sequência gênica, você pode ter manifestações fenotípicas diferentes. Então, como é que você pode ter uma mesma sequência gênica com manifestações fenotípicas diferentes? Isso foi uma das conclusões do projeto Genoma. Quem estaria atuando sobre todo o nosso mecanismo gênico, principalmente? Espírito. Então, muitas vezes, devemos começar a considerar esse processo espiritual energético sobre o corpo físico também como um mecanismo de característica epigenética. Sem precisar entrar aqui em detalhes de epigenética, mas nós temos que considerar que pode ser que, já que nós estamos querendo
um corpo determinado por uma necessidade encarnatória, pode ser então que o espírito esteja agindo sobre os mecanismos hoje da epigenética, do metilo, do acetilo, da histona, modificando os mecanismos aí de expressão gênica sem mudar o gene. Então são coisas que nós temos que começar a tentar, temos que começar a estudar. A ciência ela vem cavalgando rapidamente em vários sentidos da energia, das vibrações, do átomo, do funcionamento atômico no nosso corpo, e nós temos que começar a acompanhar essa situação. Porque o que é mais interessante é que conforme eles vão crescendo, e nós vamos pegando relatos escritos, por exemplo, de 1946, 47, das psicografias de Chico Xavier, nós começamos a perceber que há uma correspondência entre aquilo que ele escreveu no meio do século passado e o que a ciência está começando a observar hoje. Né? E não podemos deixar essa situação passar por nós. Então, o projeto Genoma, né, ele falou o seguinte: o determinismo genético não existe. Francis Collins, que foi o gerenciador de todo o projeto Genoma, ele foi categórico. A complexidade do ser humano surgiu de outra fonte, que devemos começar a procurar. Né? Então, o grande pesquisador do projeto Genoma coloca isso para nós. Né? De onde veio essa complexidade? Como é que isso funciona? Né? Então, não basta saber quantos e quais genes estão presentes, mas sim como eles estão sendo regulados. Então, quem está regulando esses genes? Né? Esse é o grande X da questão que a gente deve ir atrás. Né? E pensando nisso, nós temos então aí sintomas associados à mediunidade. Então, são relatos e relatos de pessoas com dotação mediúnica, de quando começou as suas manifestações, antes de ter todo o processo educativo mediúnico das suas manifestações, seja psicografia, seja efeitos físicos, seja clareaudiência, clarividência, assim por diante. Então, relatos de, por exemplo, sintomas físicos, dores no corpo sem causa orgânica, cefalgia periódica sem uma razão biológica, problemas de sono como insônia, pesadelo, pavores noturnos, sudorese, sono excessivo, taquicardias e palpitações. Né? Então, manifestações físicas, quando você pega aquela correspondência entre centros de energia, plexos nervosos, correspondência entre órgãos cerebrais, você começa a ver que pode haver uma correspondência. Quando você pega essa situação de manifestação vibracional entre perispírito do comunicante com perispírito do médium, nessa associação de plexos nervosos, então provavelmente nós temos aí a possibilidade de manifestações físicas quando começa a ter esse acoplamento aí de um processo mediúnico. E o que é mais interessante, quando você vai pesquisar, por que essa pessoa então está com dores? Por que essa pessoa está tendo cefaleia? Por que ela está tendo insônia? Você não acha absolutamente nada. Faz polissonografia, faz ressonância, faz tomografia, vai no reumatologista, vai no endocrinologista e você não acha absolutamente nada do porquê desses sintomas. A nossa função realmente é investigar, é procurar. Então, investiga-se, não acha uma causa realmente física, orgânica, para aquelas queixas que aquela pessoa está trazendo para você. Né? Um outro exemplo interessante que eu tive associado a problemas de sono, também uma criança epilética, tinha uma epilepsia generalizada, bem controlada, exames absolutamente normais, tanto eletroencefalografia quanto ressonância e tomografia, e essa criança, com o tratamento, teve um ótimo controle das crises epiléticas, e uma criança com uma vida absolutamente normal, vida social boa, vida familiar boa, na escola indo muito bem, e a mãe veio com um relato de alterações do sono. Polissonografia normal, eletroencefalografia continuou normal, e essa criança queixava-se que ela não queria mais dormir no quarto dela, porque no quarto dela tinha uma pessoa muito feia, uma senhora toda enrugada com olho vermelho que ficava olhando para a cara dele à noite. E ele não queria mais dormir no quarto dele, só dormia bem quando ele ia para o quarto da mãe dele. E a mãe dele tinha que segurar na mão dele e ficar olhando na cara dele até ele adormecer. E se ela soltasse a mão dele, ele acordava e não dormia de novo. E essa mãe já estava assim há mais de um mês e veio me questionar se isso seria do quadro epilético. O que eu fiz? Investiguei tudo de novo, para não deixar passar absolutamente nada. Não achei nada. Aí sentei e conversei com o garotinho. E a mãe já tinha dado para ele punições, ficou sem videogame, ficou sem tablet, né? Não pôde sair para andar de bicicleta, para que ele fosse dormir no quarto dele.
E quando ela pegou pesado mesmo dele para o quarto, não deixou ele sair do quarto, ela foi lá, ele estava coberto, com 3 cobertores, com uma lanterninha acesa e olhando para todos os lados, né? Então, realmente, esse garoto tinha, na época, acho que entre 8 e 9 anos de idade. Essa mãe católica praticante, aquela que vai na sua igreja, faz os dogmas católicos e tudo mais. O pai protestante, aquele que vai no culto todo sábado, tem a Bíblia, assim por diante, né? Então, quer dizer, 2 pessoas bem religiosas. E aí o garotinho falou para ele, doutor, eu vejo uma mulher feia, ela é má, ela quer me pegar, ela tem um olho vermelho muito feio, eu tenho medo dela, né? Mas todo o resto da vida desse moleque é absolutamente normal. A partir do momento que ele levanta de manhã, ele vai para a escola, ele estuda, ele aprende, não tem nenhum sintoma de um quadro psicótico. Nada. Uma criança de convívio normal durante o dia, né? Aí a mãe perguntou, e agora, doutor? Eu falei, agora só tem uma família ecumênica, minha senhora. Vou falar o quê? Né? Um pai protestante, uma mãe católica, outra médium. Vai fazer o quê? Né? Então, são situações que você tem que saber, né, mesmo brincando, você tem que saber conduzir isso daí dentro da família, principalmente porque essa criança poderá, com o tempo, desenvolver até quadros psicóticos mesmo, né? Sintomas psicológicos, ansiedade, fobias, perturbações emocionais, inquietação íntima, pessimismo, desconfiança generalizada, sensações de presenças imateriais como sombras, vultos, vozes, toques. Alguém já está se reconhecendo clinicamente ou não? Alguém já está? Tem algum centro bom por aqui, Jorge, para mandar o pessoal? A Paula, então tá bom. Então, eu tive, por exemplo, uma menina também epilética, tratada, bem que ela começou a ter as sensações, ela tinha sensações de como se tivesse um vulto, uma sombra perseguindo, e só na casa dela, fora de casa não acontecia nada, ela tinha uma vivência muito boa. Então, essa menina passou a não querer mais tomar banho, porque ela achava que alguém ficava no banheiro olhando para ela enquanto ela tomava banho. Ela não queria dormir mais no quarto dela porque essa pessoa acompanhava para o quarto. Ela tinha a sensação de que onde ela andava na casa, alguém andava atrás dela. Agora, fora da casa, estava tudo certo, né? E não era uma manifestação epilética, porque eu chequei tudo de novo, chequei dose, medicação, nível sérico, refiz exames e não achei absolutamente nada nessa menina, né? Essa menina era evangélica, família extremamente evangélica, havia um grupo de prece, orientei a mãe, então procura o grupo de prece junto com essa menina, e à noite, se a senhora gosta de ler a Bíblia, eu gosto, lê uma Bíblia em voz alta, faça uma prece com ela à noite. Melhorou. Não precisa mexer em remédio. Por que melhorou? Não sei. O que aconteceu? Também não sei. Né? Cientificamente. Como professor, eu só posso falar, não sei. Você sabe que o CRM te processa. Então, você sabe que é, mas você não pode falar que sabe. Então, eu não sei, olha, faz isso e vê se dá certo. Né? Porque é assim que funciona, né? Como médico, você também tem que não só prescrever medicações, você também tem que saber aconselhar a pessoa na procura da sua fé, da sua religião, né? Medos e fobias, medo de sair sozinho, de se alimentar, de tomar remédios, medo de dormir sozinho, de ficar com a luz apagada, total insegurança de tudo que vai fazer. E todos esses sintomas, gente, não têm correlação de um quadro psicótico. Quando você vai investigar transtornos psicóticos, essas pessoas não se encaixam. Se você pegar lá o DSM-5 e colocar nos critérios do DSM-5, essa pessoa não encaixa. Ela não está associada a nenhum transtorno psicótico. Perdas de equilíbrio, sensação de desmaio, como sensação muito rápida de desequilíbrio, sensações de desmaio, sensações de desconforto gastrointestinal, como muitos de nós temos às vezes quando entra num ambiente diferente. Síncopes, que aí fica complicado, por isso, será que é epilético ou será que não é epilético? Mas aí você vai investigar, você não achar absolutamente nada. E lembrar que síncopes podem estar relacionados a distúrbios cardíacos. Então, há necessidade de, quando o paciente vem com quadro de síncope, você também mandar fazer a avaliação cardiológica nesse paciente. Queixas de mente perturbada, aquela mente que está sempre cheia de problemas, cheia de coisa, não consegue relaxar um minuto para pensar em outras coisas, sensação de peso nos ombros, formigamentos, como eu falei, né? Adormecimentos ou inchaços em braços, mãos e pernas. Alguém tem braço, perna que fica inchando, desinchando? Não. Tá. Mudanças repentinas de humor, né? Crise de choro. Alguém aí reconheceu o TPM? TPM dá isso, né? Mudança de humor, crise de choro, tudo. Mas não é necessariamente de única, não, é hormonal mesmo. Sensação de calor, arrepios de frio, palpitações, sensação de cansaço, nervosismo, irritação. Ou seja, nós temos uma gama de sintomas muito grandes.
E ele fala assim, não é a mediunidade que causa esses transtornos, e sim o comportamento irregular do médium, uma vez que fica sem autocontrole, instável emocionalmente e captando vibrações nem sempre boas das pessoas com quem convive e dos ambientes que frequenta e espíritos afins. Ou seja, uma vez aberto o seu canalzinho mediúnico, ele está aberto para tudo, meu filho. Para o bom e para o ruim. Então, dependendo do inferninho que você vai, é o que você vai levar junto, né? Então, muitas vezes, esses desconfortos estão associados à característica da pessoa, dos ambientes onde ela vai, as pessoas com quem ela se relaciona. Muitas vezes não é questão de você ser uma pessoa dotada de mediunidade que vai ter tudo isso. Muitas vezes são os ambientes que você frequenta por ser uma pessoa dotada de mediunidade. Então, pergunto, senhores, mediunidade pode se tornar uma doença orgânica? O que os senhores acham? Quem acha sim? Quem acha não? Tá. Segundo os relatos, sim. Tá? Quando? Falta de uso adequado ou abuso no uso. Pode gerar problemas orgânicos. Quando a mediunidade aflora plenamente, mas não é disciplinada. Quando o médium tem conhecimento do seu compromisso com a mediunidade, mas mantém uma atitude escapista, né? Hoje tem BBB, tem aquele cara da sala, não vai dar para ir no centro hoje, né? Quero ver se ele vai ser expulso ou não da casa, né? Não, hoje é sábado, pô. Resolveram fazer trabalho mediúnico bem no sábado, vou tomar um chopp, né? Então, essas atitudes escapistas, muitas vezes do médium, acabam gerando aí problemas, como instabilidade emocional, oscilação de humor, profunda tristeza, melancolia, profunda solidão, irritabilidade, né? Existem alguns relatos desses médiuns, né, falando de perda de energia, né? Interessante, perda de energia. Então, sensação de cansaço, fadiga, necessitando de mais sono, perdas de interesse, né? Onde ele fala perda da motivação para realizar as coisas mais simples e que são prazerosas, dificuldade de concentração, parece que não consegue mais terminar nada, trabalho, projetos, leituras, sentimento de fracasso, sensação de impotência diante das dificuldades, irritabilidade ou impaciência, né? Irrita-se com facilidade com pequenas coisas, chora à toa, né? Sem qualquer motivo aparente, sente tristeza, saudoso do passado, sente-se magoado, sentir pena de si mesmo, acha que tudo e todos estão contra e nada é possível, perda do desejo sexual, né? Então você tem várias situações aí associadas. E é interessante ver o que os livros espíritas falam. Por exemplo, na Gênese, no capítulo 14, ele fala assim, relata que uma obsessão intensa, forte interdependência entre obsessor e obsediado e prolongado para gerar lesões orgânicas através dos fluidos espirituais viciados. Então, mecanismos obsessivos podem causar problemas também orgânicos, dependendo da intensidade. Né? Livro dos Espíritos, questão 481 a 483, né? Que uma influência espiritual obsessiva pode causar uma neurolesão epilética. Interessante, né? Quer dizer, você pode até ter uma neurolesão epilética por um mecanismo obsessivo muito ostensivo. Nos Homens da Mediunidade, relato episódios de obsessão por possessão gerando convulsões epiléticas. Né? Relatos na Bíblia também, né? Então, nós temos uma gama de situações que envolvem situações epiléticas, situações obsessivas, situações mediúnicas, onde uma desordem espiritual poderá gerar um desequilíbrio orgânico. O desequilíbrio orgânico gera uma desarmonia das funções celulares. Essa desarmonia aumentar o desequilíbrio orgânico, o desequilíbrio orgânico aumentar a desordem espiritual, ou seja, você entrou num ciclo, que às vezes é muito difícil dessa pessoa sair desse ciclo. É necessário uma observação, acompanhamento médico, introdução de medicações. Né? Essa menina que eu falei que tinha essas sensações de estar sendo acompanhada dentro de casa, eu tive que entrar com ansiolítico para ela, porque ela estava já gerando insônia e pânico.
Depois que eu entrei com ansiolítico e passou todo esse processo onde a família foi orientada, essa menina melhorou tremendamente em casa. Então, às vezes, você tem que realmente até mesmo medicar, tirar essa pessoa dessa situação de estresse, de ansiedade, de angústia que ela está vivendo, juntamente com a orientação que você vai passar para ela. Para que ela não entre nesse ciclo de desordens da parte espiritual até a parte orgânica. Então, se vocês me perguntarem dessa situação da epilepsia e da mediunidade, eu particularmente considero essas 3 situações. Podemos ter situações chamadas kármicas? Podemos. Podemos ter as pessoas que são epiléticas como um mecanismo para que esse espírito, de alguma forma, tenha alguma experiência com essa situação que ele está vivenciando de epilepsia? Possivelmente sim. Nós podemos ter uma situação mediúnica com sintomas próprios de uma manifestação mediúnica, como eu acabei de citar? Também podemos. Podemos ter situações obsessivas que são ainda mais claras do ponto de vista de sintomatologia, como aquele menininho que via a mulher feia de olho vermelho olhando para ele todas as noites quando ele ia dormir. Provavelmente temos também essa situação, né? Então, nós temos aí um conjunto de processos que nós, dentro da área da saúde, não podemos deixar passar. Nós temos que investigar, né? Existem exames, existem métodos, existem protocolos, existem tratamentos que você pode instituir para não correr riscos frente a um tumor cerebral, ou um processo inflamatório localizado, ou uma alteração arteriovenosa cerebral, para que esse paciente não corra grandes riscos, né? E temos que orientar também as pessoas quanto a isso, né? Como muitas vezes eu peguei, mais de uma vez eu peguei pessoas, crianças com quadros epiléticos sendo levados aí para suas religiões, para cultos, para a igreja, para centros espíritas, sendo considerados que estavam sendo possuídos por espíritos maus, que precisavam desenvolver a sua mediunidade, na verdade eram epiléticos. Então, cabe a nós, dentro da área de saúde, estarmos desmembrando essas situações e orientando essas famílias. E eu nunca tive qualquer problema pelo fato de ser espírita, atender pessoas de outras religiões, e sendo claro e objetivo com essas famílias. É uma questão de você também saber abordar e de que forma você vai abordar sem agredir a consciência religiosa daquela pessoa. Mas eu nunca tive problema em ter um conhecimento da área espírita e poder fazer uma orientação para uma pessoa de outra religião nesse tipo de problema que ela está tendo, seja mediúnica ou obsessiva, na procura de uma ajuda pela sua própria religião, né? Então, nós temos que começar a perder esse medo, esse estigma de poder conversar com as pessoas sobre a sua religião e as suas necessidades, né? O médico tem um medo danado de fazer isso, né? De perguntar sobre religião. A gente pergunta sobre sexo, mas não pergunta sobre religião. É uma coisa impressionante, né? E temos que perder sempre, porque isso auxilia bastante. O meu convívio hoje com os meus pacientes nesse sentido é muito bom. Não tenho problemas de atender uma pessoa que seja protestante, católica, umbandista, seja o que for. Dentro de um esclarecimento, de um conhecimento, de uma procura técnica, você sendo embasado tecnicamente naquilo que você está fazendo, você não tem nenhum problema. Só para lembrar, né? Allan Kardec falou: reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, independente da situação, o importante é a gente começar a mudar do ponto de vista moral e ético as nossas condutas diárias. Eu agradeço a todos a presença, agradeço a Anne Goiana pelo convite, obrigado a todos e espero vê-los amanhã novamente.